Oi, turma, como é que estão todos aí da Liga Acadêmica de Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopedia de Pernambuco, a LAFET UFPE? Bem, meu nome é Márcio Almeida, sou professor aqui na Universidade Federal do Ceará e membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física e vou conversar com vocês algumas coisas dos insights que eu tive recentemente. Vocês sabiam que a inatividade física ela é responsável por uma pandemia no mundo e que essa pandemia gera um custo de cerca de 54 bilhões para o mundo e que desses 31,2 bilhões são apenas do setor público? Pessoal, essa inatividade, esse sedentarismo gera cerca de 5 milhões de mortes por ano. E que no Brasil, aqui no nosso país, a população, cerca de 45% da população é de sedentários. A Organização Mundial de Saúde previu uma meta para até 2030 em reduzir esses números de inatividade para cerca de 15%, né? Esse sedentarismo, esse grupo de sedentários. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem estimulado os nossos pacientes, a população, a praticar atividade física. E dentre essas atividades físicas, a que é mais procurada é o quê? A corrida, né? Então, a população sai de uma situação puramente inativo para uma situação onde ele está praticando uma atividade física de alto impacto. Então, esses corredores novatos amadores acabam estando sujeitos a um maior número de lesão. O estudo mostrou que as lesões na corrida de rua giram em torno de 2,5 a 33 lesões por 1.000 horas de treino. E onde esses corredores amadores entram? Nas 33 lesões por 1.000 horas de treino. Então, é uma prevalência muito alta. Alguns pesquisadores brasileiros, vendo esse grande número de lesões, tentou procurar os corredores de ruas amadores e perguntaram a ele o que, é que eles achavam que gerava lesão na corrida de rua. Então eles foram atrás dos fatores de risco segundo as crenças do corredor. E dentre esses fatores de risco eles encontraram o quê? Que o corredor de rua amador, ele pensa que vai levar a lesão se ele não alongar antes de correr, se ele usar um tênis inadequado, se ele exagerar, ou seja, o excesso de treinamento, ou o último, que era se ele não respeitasse os limites do corpo dele, né? Então, a gente sabe pela literatura que dentre esses 4 fatores encontrados por esses pesquisadores, o alongamento antes de treinar, ele não promove nenhuma uma proteção para o corredor não se lesionar, né? O alongamento prévio à lesão, ele não é protetor. Não estou dizendo que a pessoa não precise ter uma boa mobilidade articular, mas alongar antes de correr talvez não seja uma boa estratégia de prevenção. Talvez aquecer o corpo antes de correr, um trote leve ou uma corrida mais lenta, né? Pode ser melhor aplicado como prevenção, como um aquecimento, do que o próprio alongamento. Utilizar um tênis inadequado. Hoje o mercado joga para o consumidor vários tipos de tênis, com a promessa de prevenção de lesão. Mas a gente viu que várias pesquisas mostraram que o tênis não é determinante na hora da lesão. A partir do momento que você utiliza um tênis porque ele é para pronador, para supinador, isso talvez não tenha influência na prevenção de lesão. A maneira mais correta de você, ou a mais adequada para você escolher um tênis é através do conforto. Um tênis que lhe deixa confortável correr, ele não modifica seus padrões de corrida durante a atividade física. Talvez se você utiliza um tênis que lhe deixa desconfortável, você modifica o padrão de correr e acabe se lesionando. O excesso de treinamento, ou seja, o controle de carga durante a corrida ou durante o treinamento que você faz, esse tem alguns estudos mostrando que se você treina menos para uma prova-alvo ou treina demais, ou seja, você pula etapas, você pode acabar estando sujeito a um risco maior de lesões, né? Então, o treino excessivo está sendo bastante estudado atualmente para identificar ou bater o martelo se ele realmente é um fator de risco, apesar de que a gente, nas últimas revisões, a gente não tem encontrado isso, mas alguns estudos, alguns ensaios têm mostrado que esse excesso de treino talvez possa ser um fator de risco para a lesão. E o último, que é o respeitar, né, o limite do corpo. Hoje, quando a gente começa a correr, o corredor amador, ele tem uma mudança de mindset. Ele sai de total inatividade para uma atividade física enxurrado por uma série de hormônios que lhe deixa
animado com a atividade, empolgado com a atividade, e ele sempre quer se vencer, né? Ou seja, ele quer melhorar sua performance. Talvez essa melhora de performance venha com a mudança do mindset, mas ele precisa respeitar a tolerabilidade do corpo dele para evitar qualquer tipo de lesão. Beleza? Então fica aqui minha dica. Talvez a gente precise educar os nossos corredores amadores, para evitar certo tipo de lesão, e a partir dessa modificação, adaptação dessas crenças, a gente consiga diminuir o número de lesões. Beleza? Fica aqui meu abraço para o pessoal da Liga e estou à disposição para qualquer coisa. Um abraço, pessoal.